E agora vamos ao nosso quadro Momento Legislativo aqui no Band Cidade. Hoje estamos recebendo aqui a vereadora Cris Rocha do MDB e também o vereador Paulinho de Oliveira do PSDB. Vereador Paulinho, seja bem-vindo ao Band Cidade. Ótima noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Andréia. Boa noite, Cris. Boa noite, ouvintes do Band Cidade. Estamos aqui à disposição dos nossos ouvintes. Vereadora Cris Rocha, seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite. Boa noite, meu querido. Hoje em dose dupla, né? 2 Paulos, o vereador Paulinho e o nosso querido Paulo. Andréia, boa noite. É um prazer estar aqui. Estamos aí. Pois é, Paulinho, a gente convidou, né, Paulinho Oliveira, Cris Rocha do MDB, Paulinho Oliveira do PSDB, Cris, que tem uma trajetória dentro de uma família política, né, e filha de Lúcia Rocha, mas ela já está imprimindo as digitais dela na política, né, claro que vem essa referência forte da mãe, mas a gente já vê Cris andando com pernas próprias, né, isso é muito bonito de ver, Cris, a gente fica admirando, né, principalmente por ser uma mulher forte na política, né? Carregando essas pautas tão importantes para a mulher, não só para a mulher, mas para, né, todos os gêneros. E Paulinho, que já vem com essa bagagem, né, de coordenador de limpeza pública do município e se tornou vereador e tem também feito um excelente trabalho na Casa Legislativa juntamente com os demais colegas. E eu agradeço demais pela disponibilidade dos dois, Paulinho. Muito bem. A primeira pergunta eu vou direcionar à vereadora Cris Rocha, que ela faz parte também de uma defesa em relação à saúde do município de Vitória da Conquista. Na sua ótica, qual a avaliação que a vereadora faz em relação à saúde do município de Vitória da Conquista? Então, Paulo, eu, né, como pessoa, não como vereadora, tenho uma trajetória aí de 20 anos de experiência no SUS, né? Tanto a nível municipal, estadual quanto federal, também já trabalhei no Ministério da Saúde. Então, a problemática a gente já conhece de muito tempo, né? E a gente sabe que a saúde hoje é o mais importante que a gente precisa pensar, porque sem saúde a gente não faz o restante das coisas, né? E a gente precisa hoje aprimorar muito a forma como a gente trabalha dentro do SUS, né? E eu vejo que é muito mais uma questão de forma de gerir o sistema, né? Para que a gente possa fazer com que as pessoas alcancem aquilo que elas precisam. Tenham acesso à saúde, tenham acesso a exames, a procedimentos, a cirurgias, tudo está sendo muito moroso, muito dificultoso, né? E a gente precisa aprimorar isso daí. Quando eu trabalhei no Ministério, a gente já tinha uma dificuldade em relação à defasagem da tabela do SUS, né? Dos procedimentos do SUS, a forma como se paga hoje para que os serviços cheguem até as pessoas. Então, essa é uma grande problemática, talvez até a dificuldade de contratação de profissionais, né? Para que atenda a demanda da cidade. Então, é algo que precisa ser bem discutido. Então, a gente não trabalha só com a parte de assistencial, mas a gente precisa também trabalhar com projetos e com propostas que venham de encontro, né, a essa problemática, para que a gente encontre soluções de forma macro para que a gente atenda a demanda aí da população que tanto precisa de uma saúde de qualidade. Boa noite, vereador Paulinho. Tudo bom? Como vai o senhor? Primeiramente, muito obrigada também por estar aqui. Eu quero perguntar, hoje já foi dito que teve mais uma sessão da Câmara e foi falada sobre a questão da chuva, a questão de obras, principalmente nessa zona rural, que nós aqui temos recebido muita reclamação. O que vocês têm a dizer sobre isso? Tem algum projeto vindo por aí? Veja só, essa questão do momento da chuva é um momento delicado, né, na cidade, que a chuva é uma bênção, a gente sabe disso, o homem do campo principalmente precisa da chuva, essa questão de aguada, essa questão de transporte de água, então ele precisa da água para sobreviver. Mas a gente sabe que a chuva às vezes traz alguns transtornos e é natural, né? Que traga. Agora a gente está atento, tem que estar fiscalizando, a gente tem que estar buscando eficiência, fazer uma logística para que possa atender essas demandas e esses problemas mais rápido possível. Nós temos uma situação hoje em Conquista que depois que passa a chuva, eu falo porque eu trabalho na coordenação de limpeza pública, que é a questão que vai chegar com a questão do mato alto que cresce na cidade. Você tem um acúmulo de muito mato, aí você precisa fazer uma logística para você estar limpando os bairros. Você tem essas obras que estão em andamento, que teve problema. Eu acho que a Secretaria de Infraestrutura também, dentro do seu cronograma, tem que fazer um trabalho para chegar mais firme, mais rápido, para dar uma resposta rápida à nossa sociedade. Em relação às vias públicas, né, já que Paulinho deixou, né, pra gente esse gancho,
você também, Cris, tem lutado por melhorias, né, na BR-415, no trecho de Conquista à Barra do Choça. O local atualmente tem tido muito acidentes, né, inclusive fatais, necessitando aí de atenção e ações concretas para a segurança da população. Fala um pouquinho sobre isso, Cris. Então, André, a gente tem se preocupado bastante, inclusive hoje na Câmara eu falei na tribuna sobre a questão dos altos índices de acidentes com moto, né, motociclistas. E que ali naquele trecho da 415 é quase que semanal, a gente encontra algum acidente, infelizmente com vítimas fatais. No início do ano, em março, nós fomos em comitiva, né, um grande grupo de vereadores, junto com alguns deputados, conversar com o ministro dos Transportes, Renan Filho, uma pauta até puxada pelo meu partido, MDB. Nós conversamos com o secretário de Infraestrutura do Estado, né, temos conversado com o município em busca de soluções que tragam segurança para as pessoas, né, porque ali naquele trecho em específico da estrada da Barra do Choça, a gente tem muita gente transitando, é muita obra, muito condomínio sendo construído. No período ali de 4h30 às 5 horas da tarde, o fluxo é muito intenso, de bicicleta, de moto, de carros, né, que estão querendo voltar, retornar para suas casas. E ali, de forma emergencial, o que eu tinha solicitado era a colocação de redutor de velocidade, principalmente nos trechos ali, né, das imediações ali do condomínio Alphaville e do Jardim Primavera, do bairro Primavera. Então, essa foi uma demanda que, inclusive, o secretário garantiu que seria colocada ainda no mês de outubro, né? Para que a gente atendesse, pelo menos de forma paliativa e rápida, essa situação, até que venham os radares e até que a duplicação seja finalizada, a obra seja finalizada. Acho que foi colocado um quebra-mola ali perto daqueles condomínios ali, né? Do alto do Candeias. É nesse lugar que você está falando? Não, eu estou falando ali naquela, onde passa o Primavera, ali perto do Caltrim, onde tem a entrada do Caltrim Clube, ali pouquinho após ali. Sim. Antes de chegar no condomínio Alphaville e naquele local de eventos, né? O Gran Hall. Entendi. É ali. Já que a gente tocou no assunto da sessão de hoje, uma das falas de Paulinho Oliveira foi em relação aos prédios. Não foi, Paulinho? Fala um pouquinho sobre essa preocupação de construções antigas que precisam de ter atenção porque podem causar até um acidente. Nós temos alguns prédios antigos em Vitória da Conquista e um que eu citei hoje foi justamente onde funcionou a primeira delegacia de Polícia Civil ali na Praça Barreto. No dia 22 de agosto, mais ou menos, eu tinha feito um vídeo já informando a necessidade de dar uma destinação a esses prédios, principalmente o da delegacia, quanto também aquele do IBAMA ali na integração. São dois prédios, um do governo federal e um do governo estadual. Então a gente precisa que a gente dê uma destinação a esses prédios. Agora mesmo está a situação de risco de cair, deixando a população com medo, né? As pessoas que passam por ali estão sentindo medo já de passar porque já está uma situação delicada. Então é preciso que a gente tenha uma política para que a gente possa estar destinando esses prédios que podem ser destinados e os que não puder isolar porque a situação está de risco. Vereador Paulinho, nós sabemos que a preocupação do vereador em relação ao transporte coletivo em nossa cidade, principalmente para o anseio e a demanda em relação ao bairro Guarani. Paulo, a gente tinha 2 ônibus no bairro Guarani e a população clama muito pela volta de 2 ônibus naquela linha. Inclusive a gente até colocou uma alternativa, se nesse momento, né, que já a gente solicitou e não foi atendida ainda, que nos horários de pico de 6 até 8h30, de 11 até as 14 e das 17 até as 19 horas, colocar 2 ônibus na linha para facilitar o pessoal ir para casa, porque a situação é delicada, porque o fluxo é muito grande e precisa, não só o bairro Guarani como Conquista. Eu acho que o transporte coletivo, ele está sendo subsidiado pela Prefeitura Municipal, as empresas não estão tendo prejuízo, então não vejo por que não melhorar o sistema do transporte coletivo Vitória da Conquista. Vereadora Cris, uma pauta principal do seu mandato foi a implementação de um hospital dedicado à saúde infantil aqui em Vitória da Conquista. Como anda essa pauta? Essa pauta anda de vento em popa, porque eu não vou medir esforço para que isso aconteça. Então a gente já conversou inclusive com a secretária de saúde, Roberto Santana, sobre essa demanda, né? Nós sabemos que Conquista precisa de um hospital pediátrico. Existe a esperança aí de um centro, né, de atendimento à criança e à mulher futuramente pela prefeitura, mas é um centro ambulatorial, né? A gente não tem um hospital ainda para criança, específico para criança, como a gente já teve no passado, a CUP,
aos PEC, né? Que foram hospitais que atenderam muito bem as nossas crianças, né? Infelizmente, por motivos até de burocráticos, eles não conseguiram se manter, né? Mas a gente viu o quanto foi importante para a gente garantir internamento, para a gente garantir leitos de UTI para as nossas crianças e, sobretudo, hoje, né, atualmente, com o frio que a gente que tá chegando aí, né, é momento de adoecimento, né, principalmente as crianças que têm alguns desconfortos respiratórios, né, a grande parte das crianças que são internadas é no período do inverno, então a gente tem essa preocupação nesses períodos também. A gente sabe que o que a gente tem hoje de leitos conveniados não dá o suporte necessário para as crianças de forma geral. Nossa cidade só tem crescido, conquista um polo regional de saúde, né, e a gente, não falando, né, de que é uma cidade pequena, mas em comparação à Conquista, que é um centro de referência, um polo regional, lá foi investido 11 milhões para a criação de um hospital da criança, né? Um grande hospital. E aqui a gente ainda não tem essa realidade, né? Então é algo que eu vou batalhar muito, né? Não vou medir esforços em todas as instâncias que eu puder para que a gente possa garantir que nossas crianças tenham um atendimento digno e de qualidade. Muito bem, olha, são 6h44 na Band, vamos dar um intervalo aqui no Band Cidade e na volta já tem uma pergunta aqui do ouvinte para os nossos convidados. Ele é Alano, morador do Vila Elisa, e ele quer saber sobre a questão da visitação dos dois vereadores ao bairro, porque lá tem várias demandas e que requer um pouquinho de fiscalização e atenção para cobrar junto à prefeita, tá bom? Depois do break tem outras perguntas também para os nossos convidados no quadro Momento Legislativo. Um ouvinte fez uma pergunta aqui aos nossos convidados em relação à atenção ao bairro Vila Elisa. Segundo o nosso ouvinte Alano, tem várias demandas. Quem responde primeiro? As damas. Então vai, Cris Rocha. Então, meu amigo, Alano, não é Alano. isso? Alano, boa noite. A gente, como vereador, tem que estar nos 4 cantos da cidade. Mas, em especial, falando do Vila Elisa, nós temos uma luta ali pela implantação do posto de saúde, né, que já está em construção, a gente está acompanhando, fiscalizando. Nós também pedimos melhorias ali nas ruas do bairro. Nós sabemos que grande parte ainda está como terra, né, não tem asfalto. Então, a gente está ali também lutando pela pavimentação. Esperamos que em breve, né, esse bairro também seja contemplado. E temos a luta ali também para a implantação do sistema de rede de esgoto, que está em fase de tramitação, de orçamento pela Embasa, né? E nós vamos estar ali também presentes junto à Embasa para que a gente consiga alcançar êxito aí e lutar mais pelo bairro Vila Elisa. Mas pode contar com a gente, né? Nosso papel de fiscalizador, né, vereador Paulinho, estar junto e cobrando sempre para que as coisas cheguem e aconteçam aí, principalmente o bairro Vila Elisa. E também gostaria de aproveitar, né, já que a gente está falando aí de fiscalização, de luta, né, dizer que estive também com Roberto Santana pedindo a construção da unidade 1 lá da unidade de saúde da Lagoa das Flores, né, um lugar que eu tenho bastante carinho e apreço também. A gente está ali constantemente trabalhando, né, dentro do bairro. Tive uma expressiva votação, então a minha luta também é pelo bairro Lagoa das Flores. Dizer também, Paulinho e Andréia, já estou íntima, né, Paulinho? Que nós temos corrido trecho também na zona rural, né? Nós sabemos que essas chuvas às vezes acabam trazendo alguns transtornos, então já estamos visitando toda a zona rural ali, onde eu sempre fiz um trabalho junto com minha mãe, em Obim, Bate-Pé, São Sebastião, José Gonçalves, né? Então são as regiões que a gente tem mais acesso e que tem um trabalho mais forte, né? E estamos ali também junto com essas comunidades fazendo o nosso trabalho. Vereador Paulinho Oliveira. Rapaz, no Vila Elisa a gente tem um grande problema no Vila Elisa também, né? Cris falou aí a respeito do Vila Elisa, ela pontuou bem, mas é aquela questão daquela avenida central do Vila Elisa, né? A gente estava falando das chuvas, a chuva chega, é lama, a chuva vai embora, é a poeira. Eu acho que boa parte ali já tem um asfalto. É necessário que se intensifica essas obras urgentes naquela avenida central do Vila Elisa, é necessário e urgente. E estamos atuando, acho que como o Cris falou, o vereador é um fiscal. Nós estamos 4 cantos da cidade, na zona rural. Nós não executamos, quem executa é o executivo. Nós fazemos indicar, né, e fiscalizar. Essa é a função do vereador. E respondendo a uma pergunta do ouvinte aí, que é Dona Marli. Marli, isso. Ela fala da escola ali na Praça da Juventude do bairro Guarani. Construiu um centro ali naquele espaço, né? Isso. Dona Maria, ali na Praça da Juventude, como já tem aquela quadra ali, é uma obra que, assim, requer muito orçamento, mas nós levamos o professor Larry, que é o secretário de Educação, no campo do bairro Guarani, no fundo ali da creche Padre Benedito,
Tem um campo ali que dá para fazer uma escola no bairro Guarani e que já faz, se necessário, até porque você tem uma escola pré-moldada, que é o Iaracário, e tem uma escola de 1972, que é a Guimarães Patos, que já não está comportando mais o número de alunos. Então a gente já está sensível, já levou o secretário, já fez uma visita, vamos cobrar, né? Já fizemos também já uma indicação e estamos cobrando para que esse sonho seja realizado. E é isso, a função do vereador estar nos 4 cantos da cidade de Vitória da Conquista, junto com a população, para fiscalizar. Paulinho Martins. Tem que identificar qual é o Paulinho, verdade, né? Verdade, eu estou muito feliz com o quadro Momento Legislativo, porque a gente está tendo a oportunidade de esclarecer qual é o papel do vereador, né? Porque às vezes o ouvinte, ele não entende, ele pensa que o vereador, ele tem que ir lá e executar o serviço, e não é assim, né? A função é de cobrança, é de fiscalizar, como eles estão falando aqui, e isso, né, tem sido feito não só por eles, mas por todos os vereadores. Claro, tem alguns que têm mais atuação em um lugar, tem outros que têm atuação mais na zona rural, outros mais na cidade, e assim vai distribuindo, porque são 23 vereadores, né, Paulo? Então, é até justo que se faça essa distribuição para que toda a cidade é grande, nossa zona rural é imensa, então para ter uma assistência é preciso que haja essa distribuição, né? E a união de forças, como a gente sempre tem falado lá durante as sessões, os vereadores têm destacado essa união, né? Independente de partido, mas a questão da união para que se faça a força e para que a cidade ande, não é verdade? Vereadora Cris Rocha, tem uma pergunta aqui para a senhora. Uma das leis, de projeto de lei que a senhora trouxe, foi o projeto que torna obrigatória a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas de ensino básico. Na sessão que ocorreu no dia 3 de setembro, a senhora solicitou à prefeita que avançasse imediatamente na execução da legislação e reforçou a urgência. Dentre as reformas, tanto estruturais e institucionais, que a educação aqui de Conquista precisa, por que essa pauta é tão importante? E se a prefeita atendeu ao seu pedido? Na verdade, toda a pauta relacionada à saúde mental é extremamente importante. Nós temos dados aí que, falando, por exemplo, de profissionais de saúde, mais de 50% dos profissionais de saúde têm algum transtorno de ansiedade ou depressão, né, ou alguma questão emocional. A gente sabe hoje que depois da pandemia o adoecimento em relação à nossa saúde mental, né, é gritante, né, são dados alarmantes, então a gente precisa ter o olhar preventivo para essa questão. Não dá para a gente ficar só no tratamento, mas a gente precisa pensar em ações preventivas. Então, melhor do que pensar em ação preventiva, se não na escola, né, no início da vida, da infância, da adolescência, né, para que a gente já trate disso lá atrás, né, lá no iniciozinho, para não ter problemas futuros. Então, a gente protocolou um requerimento na Câmara solicitando que a Prefeitura, na verdade, ela cumpra uma lei federal que já existe, que é a Lei 13.935 de 2019, que dispõe da prestação de serviço de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Então, na verdade, eu estou cobrando a Prefeitura que execute uma lei federal que já existe desde 2019. Né? Então, nós conversamos com o Edgar Larry, que é o secretário de Educação, né? Conversamos sobre esse pleito e ele disse que, em convênio, em parceria, junto com a Secretaria de Saúde, seriam selecionados 20 assistentes sociais e 20 psicólogos de um concurso que já aconteceu, né, da Prefeitura, na área da saúde, para atender agora, nesse início, nessa demanda que nós solicitamos. Então, 20 assistentes sociais, 20 psicólogos. A gente sabe que, na dimensão da rede básica de ensino que a gente tem, não atende 100% da demanda, mas é um grande passo que a Secretaria de Educação está dando, né? Ainda vai ter um trâmite, vai vir um projeto de lei para a gente aprovar na Câmara de Vereadores, e eu tenho certeza que nenhum vereador vai se opor, né? Esse grande ganho para a nossa cidade, para a nossa saúde. Então, existe esse trâmite, né? Da solicitação da Secretaria de Saúde junto com a da Educação, para um projeto de lei para tramitar para a Câmara, a gente aprova e aí esses profissionais vão ser contratados. Então, eu vejo isso como uma grande vitória, né? Uma grande vitória minha, né? Do meu mandato, mas também da Câmara de Vereadores em relação à saúde mental da nossa população. Vereador Paulinho Oliveira, o seu mandato também está voltado para a questão do idoso, principalmente nas escolas municipais, não é isso? Verdade, Paulo. Nós tivemos 3 dias de ações com os idosos. Essa semana nós tivemos uma visita ao planetário. Na sexta-feira passada fizemos um yoga no Cristo de Mário Cravo. E no sábado tivemos uma feira de saúde, que foi o dia D,
onde nós ofertamos vários serviços de saúde para os idosos do bairro Guarani. E nós estamos com um projeto de lei já avançando na Câmara de Vereadores, que é a roda de conversa nas escolas municipais com os idosos. Ou seja, levar os idosos para dentro das escolas municipais para compartilhar, para contar a história do seu bairro, contar a história do seu município, interagir com os alunos, ele passar a sua experiência para os alunos e interagir a juventude e os idosos, que tem muito que, essa juventude tem muito que aprender e eles têm muito que ensinar. E também o circuito gastronômico nos bairros de Vitória da Conquista, né? Isso, esse é outro projeto também que a gente tem, que vai ser para os restaurantes, feiras livres, principalmente dos bairros periféricos da nossa cidade, dos bairros afastados do centro, que a gente tem muita comida boa para oferecer, até para essa questão do turismo. Vai ser um trabalho que vai ter que ser feito com a Secretaria de Expansão Econômica, né? Para que a gente faça uma premiação para o melhor prato. E a gente vai fazer uma ampla divulgação desse projeto, porque a gente sabe que o comércio precisa ser impulsionado, principalmente essa questão gastronômica, que entra aí nessa rota do turismo. Então, também está tramitando na Câmara, já está bem avançado. Olha, tem várias perguntas aqui. A Andréa foi sábia na sua colocação, porque em passar para os ouvintes o papel real do vereador, tá? E tem algumas perguntas aqui que já foram respondidas pelos nossos convidados. E fica à vontade dela, esse passo é seu agora. É importante a gente tocar também, Paulo, na questão da mulher, né? Cris está ali junto com mais 4 vereadoras, isso é histórico, né? Pela primeira vez na nossa Câmara, temos 5 vereadoras, né? Mulheres, e elas ali fazendo parte da bancada feminina, que veio para dar mais visibilidade e força às pautas de interesse das mulheres no Legislativo Municipal. Eu queria que Cris falasse um pouquinho como é que tem sido feito esse trabalho, se a bancada tem se reunido, como é que vocês têm trabalhado pela pauta da mulher dentro da Câmara. Então, uma alegria imensa, né? Eu que acompanhei a luta da minha mãe, que por vezes assumindo um mandato sozinha enquanto mulher, né? Em tantas lutas e preconceitos que ela enfrentou ali ao longo de 32 anos de mandato, né? E hoje ver que a gente tem essa grande conquista, né? De ter a Casa Legislativa representada por 5 mulheres, eu tenho isso como uma vitória. Sabemos ainda que em nível de proporção é muito inferior, mas já temos um ganho imenso aí de 5 mulheres. Só a título de curiosidade, ao longo de toda a história da Câmara Legislativa, nós só tivemos 13 mulheres ocupando esse espaço de poder, né? Então, 13 mulheres, hoje 5 é quase praticamente 50%, né? De toda uma história. Né? Então, 13 mulheres ainda é muito pouco na dimensão que é a cidade de Vitória da Conquista. Então, nosso papel enquanto mulheres na política é estar incentivando e fortalecendo ainda mais para que outras mulheres, a nosso exemplo, possam também se engajar aí na política e fazer a diferença. Né? E a bancada feminina, ela está de vento em popa, graças a Deus, instituída pelo nosso presidente Ivan Cordeiro, né? Primeira vez também que temos uma bancada feminina instituída 100% por mulheres, né? E a gente trabalha com pautas, né, relacionadas à mulher para fortalecimento das políticas públicas, né? A gente também agora vai instituir a Procuradoria da Mulher, onde a gente vai receber, né, todas as demandas relacionadas a questões de violência, né? Enfim, todas as questões inerentes aí à pauta da mulher, a gente vai estar recebendo e estar trabalhando juntas aí, nós 5. Mulheres fortes, aguerridas e que vão batalhar por outras mulheres. Quero fazer uma pergunta aos dois vereadores, vereadora Cris Rocha e vereador Paulinho. O senhor falou agora sobre o dia D de vacinação, não foi isso? De mobilização. Da Feira de Saúde. Pronto. Neste sábado, de 18/10, foi o dia D de mobilização nacional pela vacinação. Aqui em Vitória da Conquista não entrou nessa programação específica neste dia. Fora que essa campanha vai até o dia 31 e aqui no município só vai até o dia 25 de outubro. Qual foi essa estratégia aqui em nossa cidade? Por que não se estendeu? Aí, na verdade, foi um calendário definido pela Prefeitura Municipal, né? Inclusive, nós podemos, enquanto vereadores, pleitear para que haja essa extensão desse prazo aí para vacinação. Porque, infelizmente, também, né, recentemente, a gente tem tido pouca procura, né, em relação à vacina. Né, o que era antes, né, que às vezes era até uma rotina das pessoas anualmente se vacinarem, hoje eles não têm feito tanto essa procura.
né? Então, assim, é uma pergunta que realmente eu acho que a gestão precisa dar essa resposta porque do prazo, mas nós, enquanto vereadores, vamos buscar ampliar isso, solicitar a prefeitura que amplie para que a gente garanta mais pessoas vacinadas, né? Eu acabei de falar aqui, a gente chegou ao frio, a gente se preocupa com a questão da gripe, né? Com as doenças respiratórias, então quanto mais prevenção, melhor, né? Então fica aí a nossa tarefa de casa, poder cobrar ao governo municipal a extensão desse calendário das vacinas. Vereador Paulinho Oliveira, o seu mandato também preocupado com a cultura, né, do município. Isso, a gente vem sempre falando na Câmara Municipal a respeito dessa questão cultural de Vitória da Conquista. A gente precisa levar essa cultura gratuita para a população de Conquista nos bairros. Inclusive, nós temos já o Perifolia que nós fazemos todo ano, que é o Carnaval Fora de Época. Nós temos agora o São Pedro do bairro Guarani e vamos levar essa cultura para outros bairros. A gente sabe que avançou essa questão cultural em Conquista, mas a gente precisa avançar muito, Paulo. Nós temos espaços fechados, como o Cine Madrigal, que a gente precisa reabrir. Nós temos o Carlos Jeová, que precisa de uma reforma. Nós temos uma Casa Glauber Rocha, que foi adquirida e está fechada. A gente precisa colocar esses projetos culturais para andar de verdade, porque acho que é importante para a juventude, é importante para todos nós que a cultura de Conquista avance e avance muito. Não seria interessante, vereador, levar também para as escolas? Claro que sim, eu acho que é bastante rico e saudável, né? A gente está fazendo esse debate entre as escolas, levando a cultura para dentro das escolas, porque isso vai ajudar até no desenvolvimento dos alunos. Então, assim, a cultura é fundamental e nosso mandato. Estamos vigilantes em todas as áreas. Acho que a função é essa, tanto na saúde, na cultura, no lazer, no esporte. Eu faço parte da comissão de esporte também, sou um desportista. Então, assim, a gente hoje nós temos uma Câmara hoje bastante forte, né? A gente está sempre levando um debate. Todos os vereadores, todos os 23 vereadores estão lá com suas pautas, né? Hoje a gente tem um debate riquíssimo, né? Na Câmara de Vereadores, e cada um com sua pauta. E essa pauta da cultura faz parte do nosso mandato também. Paulinho, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte. Sim, ainda dá tempo? Dá tempo, pode ficar à vontade. Vamos lá, boa noite, Júnior, obrigada por sua pergunta. Ele fala aqui, pergunta a Paulinho sobre a pavimentação do Coveima 2, do bairro Coveima 2. Acho que a gente estava falando sobre pavimentação aqui, né, do bairro Vila Elisa, e ele está perguntando, e o Coveima 2? Júnior, essa questão de pavimentação é a preocupação de todos os vereadores, né? Inclusive, a gente fala sempre das emendas impositivas. Eu ainda não tive essa oportunidade de colocar, porque é o meu primeiro mandato. Eu acho que também o primeiro mandato de crise, mas nós vamos ter a oportunidade de estar colocando essas emendas impositivas. E a gente espera que a prefeitura execute essas obras. A gente tem um problema muito sério em vários bairros de Conquista, não só do Covema, que precisa ainda de uma malha asfáltica. Então, assim, a gente vai batalhar, vai lutar, a gente vai fazer as indicações, né, para que seja feito essa pavimentação, principalmente no Covemas, em outros bairros também. Eu acho que a prefeitura precisa avançar e avançar muito ainda nessa questão da malha asfáltica e Vitória da Conquista. O bom do e da drenagem também, né? O bom do quadro aqui é que os vereadores já podem ir, né? Já podem ir pegando essas demandas. Exatamente. E ir colocando, né, para indicação da prefeitura, projetos de leis, etc, né? Olha, o nosso tempo aqui é curto, infelizmente, né, Débora? Vamos conversar com a direção aqui para estender mais um pouco, né? Mas eu quero deixar os dois convidados à vontade para divulgar suas redes sociais, falar um pouco aí O Paulinho não falou das andanças dele na zona rural, viu? Já sim, agora mesmo há uns 15 dias estive na Lagoa do Muquem, fazendo um giro no Boa Vista, fazendo Boa Vista. Estamos girando na cidade e também a zona rural também, porque assim, acho que o papel do vereador é trabalhar para toda a sociedade, para toda a comunidade conquistense. Você ganhou, você tem que trabalhar para a cidade de Vitória da Conquista, porque você é vereador de Conquista. Muito bem, Cris, divulga sua rede social para como as pessoas estão nos ouvindo agora para acompanhar o seu mandato. É isso aí, né, Paulinho? Onde chamar a gente vai, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de participar. Pena que foi rápido, né? Mas estamos à disposição. Nosso gabinete está de portas abertas para receber a todos vocês, né? Da zona urbana à zona rural. Nosso trabalho não para, graças a Deus. E minha rede social é @CrisRochaBA no Instagram, né? Me sigam lá, acompanhem o nosso trabalho, a nossa correria, porque a gente fica de domingo a domingo na correria e não para. Paulinho, sua rede social. Paulinho Oliveira VCA no Instagram, né? Vamos lá, curtir, compartilhar, né? Essa rede social nossa, e para você ver o trabalho
do vereador, meu trabalho está tudo na minha rede social, é só acompanhar e dizer, só mandar um recado pro pessoal do bairro Nossa Senhora Aparecida, que nós entramos com indicação para reforma, revitalização da Praça Iracema, né? Estamos lutando também para essa reforma lá da Praça Iracema, né? Que é a revitalização, que é uma solicitação antiga daqui dos moradores do bairro Aparecida. E é isso, eu quero agradecer vocês, acho que o espaço aqui, show de bola, a gente pôde interagir com a população conquistense, que é o nosso papel, é estar aqui para responder, né? E a população trouxe pra gente algumas demandas também, que a gente vai ter a oportunidade de estar levando através das nossas indicações para a Câmara Municipal. Olha, uma coisa eu garanto a você, viu, Paulinho, e também a Cris, que vai ter outras oportunidades, porque o intuito do programa do quadro aqui é Momento Legislativo, é discutir Vitória da Conquista, né, é uma mesa redonda para que haja uma discussão e com certeza o ouvinte vai se acostumando. Hoje foi até interessante, né? Várias participações, alguns participaram aqui em áudio com mensagem de texto, que vocês responderam as perguntas, né? E André, foi fantástico, foi aquela colocação em passar para os ouvintes o real papel do vereador. Déia, boa noite, amanhã tem mais, né? Boa noite, Paulinho, obrigada aos nossos convidados, a toda a equipe aqui da Band, tá sendo muito bom, tá aqui também, tô aprendendo bastante e amanhã tem mais, se Deus quiser. Muito bem, o quadro é esse, é discutir Vitória da Conquista. Jackson Mendes está na linha? Mendes, você tá onde, Foguete? Paulo Martins, finalizar a nossa participação por hoje, aproveitar a presença dos vereadores e alertá-los para que Pedra Branca, por exemplo, loteamento clandestino, hora a denúncia, Paulo, loteamento clandestino, e quem está comprando esses terrenos está tendo dificuldade para a instalação de água, instalação também de energia e não tem esgoto. Muita atenção, hoje foi pauta do Band News e aí vamos evitar esse transtorno futuro para a Vitória da Conquista, buscando essas informações, Paulo, através, claro, da nossa Band, que está aqui à disposição, para sempre, para o poder público que alerta, porque nós também conseguimos chegar aonde às vezes as autoridades não chegam, Paulo Martins. Muito bem, e aí Mendes. as autoridades se mobilizem. Tá ok, então, um abraço para você, ótima noite, até amanhã, tá? Até amanhã, Deus quiser. Cadê meu, tá por aí? Amanhã eu vou entrevistar o governador, já está agendado. Já tá agendado, eu falei pra você que ele ia estar aqui amanhã, você viu? Pronto, os ouvintes... Eu já falei com eles que vai responder todas as suas perguntas, fique tranquilo. Combinado, um abraço pra você, até amanhã. Ótima noite. Menina da Band, até amanhã. Até amanhã, até sexta. Até sexta, Até verdade. sexta. Sexta eu volto. Mais uma boa noite, até sexta. Muito bem, pra você ouvinte, um beijão no coração. Boa noite, Conquista!